Bom, eu queria agradecer a todos pela presença e principalmente a banca. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de doutorado intitulado Efeitos da Terapia Manual associada a um programa de exercícios dos músculos cervicais e educação em pacientes com migrânia. Foi um ensaio clínico randomizado por 3 braços, orientado pela professora doutora Débora Bevilacqua Grossi, com coorientação da professora doutora Lidiane Lima Florencio. Então, uma visão geral de todos os pontos que nós passaremos hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre as cefaleias, especificamente sobre a migrânia e o tratamento fisioterapêutico na migrânia. Vou apresentar os objetivos desse trabalho, a metodologia que foi utilizada e os resultados e a discussão dos resultados encontrados. E, por fim, a conclusão que nós chegamos com esse trabalho. Então, as cefaleias, elas estão presentes em 52% da população mundial e hoje já são mais de 150 tipos de cefaleia, de acordo com a Classificação Internacional de Cefaleias, e elas são subdivididas em primárias e secundárias. Dentre as primárias, nós temos a migrânia, que é o alvo do nosso trabalho aqui, e a gente vai explorar um pouco mais. Então, a migrânia especificamente, ela é uma cefaleia com alta prevalência que afeta mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Ela é considerada a segunda causa mais comum de incapacidade e ela caracteriza-se por uma cefaleia unilateral, recorrente e pulsátil, de intensidade moderada a severa e que dura ali de 4 a 72 horas, podendo ser agravada por atividades diárias ou exercícios. Além disso, ela pode estar associada a náuseas, fotofobia e ou fonofobia. Quando a gente considera a migrânia, a principal diferença dela para os outros tipos de cefaleia é que a migrânia ela é caracterizada por fases. Nós temos o período interictal, eu vou colocar o meu apontador aqui. Nós temos o período interictal, que são os períodos fora da crise, e nós temos a crise em si, que é caracterizada principalmente por 4 períodos. A fase premonitória, que antecede a dor de cabeça. Alguns pacientes ainda apresentam a áurea, que são as alterações visuais ou motoras, e nós temos a fase da cefaleia, que é a mais conhecida pelos pacientes, que é caracterizada pela dor intensa e outros sintomas associados. Depois da fase da dor de cabeça, nós temos o pós-dromo, que é aquela sensação que os pacientes já não têm mais a dor forte, mas eles têm aquela sensação de ressaca e outros fatores associados. Quando nós olhamos especificamente para a fase ictal, para a fase da crise, nós percebemos diversas alterações neurológicas acontecendo no cérebro dos pacientes com a migrânia. Então, durante a crise, o que acontece é uma ativação lá no núcleo trigêmino cervical, que recebe as aferências tanto da cabeça quanto do pescoço, e essas aferências elas vão convergir nesse mesmo núcleo trigêmino cervical. Então, as aferências vindas lá dos vasos da meninge, quanto do nervo trigêmeo e dos inputs da coluna cervical, eles convergem nesse lugar e eles ascendem sentido ao córtex, onde a dor é percebida. O que muitas vezes acontece é que a migrânia ela tem muita relação cervical, primeiro por essa questão neurofisiológica que envolve as aferências vindas tanto da cabeça quanto do pescoço, mas nós também temos aqui a questão biomecânica e funcional dessa relação entre a migrânia e a coluna cervical. Então, com relação à biomecânica, nós temos a anatomia da cabeça e do pescoço, que envolve a postura e outros fatores, e nós temos a questão funcional, tanto dos músculos da cabeça quanto do pescoço. Um áudio ao fundo. Então, quando a gente pensa nessa relação da cervical com a migrânia, nós já sabemos pela literatura que nós temos uma alta prevalência de disfunções musculoesqueléticas cervicais. Dentre elas são a diminuição da amplitude de movimento cervical, a diminuição da mobilidade da coluna cervical alta, a diminuição da força e da resistência cervical, a diminuição da performance dos músculos cervicais profundos, a sensibilidade muscular aumentada e a alta prevalência de pontos gatilhos. E hoje, o tratamento específico da migrânia, ele envolve tanto a questão farmacológica, que é muito bem estabelecida, tanto utilizando medicamentos para a crise, quanto medicamentos preventivos.
Claro que a abordagem de medicamentos aqui, ela vai depender da quantidade de crises que a pessoa tem. Se a pessoa tem poucas crises separadas em meses, né, uma crise a cada 3 meses, a melhor medicação para abordagem vai ser as medicações abortivas utilizadas ali no momento da crise. Mas se o paciente ele tem mais de 2 crises no mês, 2, 3 crises no mês, ele vai ter que ter uma abordagem preventiva para evitar que essas crises se agravem. Além da medicação, do medicamento e do tratamento não farmacológico, que é hoje o padrão ouro para o tratamento desses pacientes, nós também temos as terapias não farmacológicas, que têm sim demonstrado uma evidência na redução da frequência e severidade e na duração das crises de cefaleia. Então, se a gente olhar para todas as estratégias não farmacológicas que são descritas na literatura, dentre elas nós temos a neuromodulação, as terapias comportamentais, a acupuntura, as modificações dietéticas, a higiene do sono e a fisioterapia. Claro que quando a gente fala da fisioterapia, a gente está falando de diversas formas, de diversas estratégias dentro da fisioterapia que podem ser utilizadas para o tratamento desses pacientes. E é isso que eu quero abordar um pouquinho com vocês mais. Quais são essas técnicas fisioterapêuticas que são utilizadas? Quando a gente olha para esse artigo de 2016 do grupo da Alemanha, conduzido pela professora Kersh Ledke, nós vemos que eles levantaram todas as estratégias da fisioterapia que poderiam ser utilizadas para o tratamento como intervenção fisioterapêutica nos desfechos de intensidade, frequência e duração da migrânia. Dentre essas intervenções, eles colocam como possibilidade, né, o treinamento de força, a terapia manual, o tratamento de pontos gatilhos, as intervenções físicas e psicológicas e os exercícios aeróbicos. E o que eles demonstraram é que apenas as intervenções físicas e psicológicas e os exercícios aeróbicos demonstraram uma evidência efetiva com relação à duração da cefaleia. Então, se nós olhamos aqui para os gráficos demonstrados por esse artigo, pelo grupo, aqui em cima nós podemos ver a evidência da intensidade, então não foi favorável à intervenção. Na duração, nós temos sim uma evidência favorável, e na frequência, nós não tivemos essa evidência favorável. Em 2010, César Fernandes de las Penhas publicou essa revisão da literatura, narrativa da literatura, mostrando exatamente quais são os efeitos das intervenções não farmacológicas na migrânia que nós temos evidência, que nós tínhamos evidência até o momento. Então, ele descreve a intervenção e qual que é o efeito dela, que já é conhecido. Então, as intervenções articulares, elas podem aí ser positivas ou negativas para o tratamento da migrânia, podem não ter nenhum efeito, né? As intervenções de tecidos moles também podem ter uma evidência já considerada, mas também tem algumas evidências que ainda não foram estabelecidas. As intervenções de agulhamento, nós temos a evidência positiva para a acupuntura, mas ainda duvidosa sobre as questões de dry needling, de agulhamento seco. Para os também, a mesma coisa, os exercícios localizados ainda permaneciam incertos, e os exercícios aeróbicos com uma evidência já considerada. As intervenções cognitivas e a educação em neurociência da dor também apresentavam essa evidência já considerada. Um dos fatores que os autores consideram aqui nesse artigo que é muito importante para nós é tanto a utilização das estratégias que a gente chama de hands-on, ou as estratégias manuais, e as estratégias hands-off. Dentre as hands-on nós temos a terapia manual, a acupuntura e dry needling, e dentre as hands-off nós temos os exercícios físicos, a terapia cognitiva e a educação em dor. O que os autores sugerem é que o melhor manejo, o manejo clínico mais indicado para os indivíduos com cefaleia é a combinação dessas duas estratégias, tanto hands-on quanto hands-off. O grupo da Alemanha, no ano passado, publicou exatamente a utilização dessa estratégia multimodal, considerando a fisioterapia, né, a estratégia ali hands-on, com a estratégia hands-off. Então, eles compararam a fisioterapia padrão, com exercícios, mobilização, junto com
a educação terapêutica em neurociência da dor. Então, eles compararam um grupo utilizando essas duas estratégias e um grupo só com a fisioterapia. E os resultados desse artigo demonstraram uma diminuição da frequência da cefaleia e na incapacidade, mas eles não encontraram uma diferença na incapacidade entre os grupos. Esse estudo específico, eles tiveram sessões reduzidas da fisioterapia, o tratamento foi individualizado, então não foi um protocolo estabelecido, mas até o momento eles não tinham, o que eles não fizeram foi estratificar a educação e ver qual era o papel da educação terapêutica em neurociência da dor nesses indivíduos. Agora, se a gente olha para uma revisão sistemática com meta-análise de 2021, publicada por Bayer e colaboradores, eles fizeram uma visão geral de todas as recomendações que são utilizadas de intervenções para o tratamento não farmacológico de indivíduos com migrânia. E o que eles trazem é uma evidência ainda baixa para as técnicas de terapia manual e para acupuntura, e muito baixa para atividade física supervisionada e o tratamento psicológico, assim como para a educação do paciente. Claro que aqui nós consideramos muito, todos os autores dessas revisões sistemáticas, eles trazem como um ponto comum a evidência para esse tratamento foi utilizando ensaios clínicos randomizados não de tão alta qualidade. Então, os autores colocam, sim, a escassez de ensaios clínicos randomizados, que são o padrão ouro, para a evidência do tratamento fisioterapêutico ou qualquer outro tipo de tratamento, né? Então, esse gap ainda na literatura de vários artigos, ainda são poucos os artigos que mostram essa eficácia do tratamento para migrânia, assim como a boa qualidade desses estudos, desses ensaios clínicos randomizados. Então, pensando nisso e pensando na prática clínica hoje da fisioterapia para o tratamento de indivíduos com migrânia, nós consideramos a terapia manual, que vem sido descrita e utilizada há muito tempo. Nós também consideramos os exercícios específicos cervicais, que são pensando nas disfunções cervicais e toda a relação do pescoço com a cabeça, que devem ser considerados, e a educação terapêutica em neurociência da dor, que vem ascendendo também e mostrando a sua eficácia no tratamento desses pacientes. Então, a combinação desses tratamentos pode ser a melhor opção de tratamento hoje. Então, eu quero trazer para vocês aqui a evidência que a gente tem de cada uma dessas técnicas. Primeiro, falando da terapia manual. O que nós temos até o momento é uma eficácia da terapia manual baixa a moderada para a incapacidade da cefaleia. Maestrelli e colaboradores, em 2019, publicaram essa revisão sistemática com meta-análise, mostrando exatamente o papel da terapia manual e a qualidade de vida em pessoas com cefaleia. Especificamente para a migrânia, o que nós tivemos foi um resultado favorável da terapia manual para o desfecho de impacto relacionado à cefaleia. Ainda, o Maestrelli e colaboradores publicaram um artigo em 2018 mostrando o efeito da terapia de pontos gatilhos também nos pacientes com cefaleia. Os pontos tratados foram principalmente o trapézio superior, suboccipital e esternocleidomastoide, e o que os autores demonstraram com esses resultados foi uma evidência favorável da terapia de pontos gatilhos para a frequência da cefaleia, então esses dados são da frequência da cefaleia, assim como para a intensidade da cefaleia, então a gente pode ver aqui o favorecimento dessa terapia para a intensidade da dor, e também para a duração das crises de cefaleia em horas, a gente tem essa evidência favorável. Então, todas as características clínicas, elas foram sim melhoradas com a terapia manual. Entretanto, o que os autores colocam é a qualidade do nível de evidência de baixo a muito baixo para esse tipo de tratamento. O nosso grupo, ele foi pioneiro em demonstrar qual que era a eficácia da fisioterapia comparado ao tratamento medicamentoso, a fisioterapia associada com o medicamento e a fisioterapia e o tratamento medicamentoso isolado, utilizando a combinação de alongamentos cervicais, respiração diafragmática e terapia manual em 8 sessões durante 2 vezes por semana, né? 8 sessões 2 vezes por semana. E o que os nossos dados mostraram foi que
houve sim uma frequência de dias de dor de cabeça em ambos os grupos, mas a gente não teve, ali nesse estudo, a gente não teve uma diferença entre o grupo que fez só a medicação ou o grupo que fez a fisioterapia combinada com a medicação. Mas o mais interessante aqui desses dados é que, quando a gente olha para o grau de satisfação com o tratamento desses pacientes, os pacientes eles tiveram significativamente um maior grau de satisfação com o tratamento quando eles fizeram a fisioterapia do que quando eles só fizeram o uso da medicação, do tratamento farmacológico. O nosso grupo também foi pioneiro em demonstrar qual que é a eficácia de um protocolo de exercícios específicos cervicais para os indivíduos com migrânia, comparando com o ultrassom desligado. O que os nossos dados demonstraram aqui é que a frequência da cefaleia, ela não alterou ao longo do tempo e nem foi diferente entre os grupos por si só. Mas a intensidade da dor, ela demonstrou sim uma diminuição ao longo do tempo, significativa, mas a gente também não viu uma diferença entre os grupos. Então, esses dados mostraram pra gente que a realização de exercício de fortalecimento, ela foi suficiente para reduzir a intensidade da cefaleia, mas não houve diferença para o grupo controle. Mas pensando ainda na alta prevalência de disfunções cervicais e dor no pescoço, os exercícios específicos, eles continuam sendo uma opção de tratamento, pensando nessas disfunções. Então, a outra estratégia que a gente usa é a educação terapêutica em neurociência da dor. Quando a gente pensa na educação terapêutica em neurociência da dor, nós pensamos na orientação sobre a fisiopatologia da migrânia, sobre a identificação de sinais prodrômicos e o gerenciamento de habilidades comportamentais. A educação terapêutica em neurociência da dor, ela é muito bem estabelecida para indivíduos com dor crônica. Então, se a gente vê aqui nessa revisão sistemática com meta-análise, há sim um favorecimento da educação terapêutica em neurociência da dor, tanto para incapacidade quanto para a dor. Então, essa evidência ela é muito bem estabelecida para dor crônica. Mas quando a gente pensa na migrânia especificamente, nós vemos que ainda são poucos os estudos que falam da educação terapêutica em neurociência da dor, mas nós tivemos uma revisão do grupo da Alemanha em 2022, que fez toda essa revisão sistemática de tudo que a gente tinha na literatura sobre a educação em pacientes com migrânia, e o que eles viram foi uma diminuição da frequência e intensidade da cefaleia, da incapacidade relacionada à cefaleia, uma melhora da autoeficácia, qualidade de vida e diminuição do uso de medicamentos. Entretanto, o nível de evidência ainda é muito baixo, e aqui eu reforço sobre a qualidade dos ensaios clínicos randomizados que foram feitos até o momento, avaliando a educação terapêutica em neurociência da dor, e a quantidade de estudos, que ainda é muito baixa também. Então, pensando nessa revisão toda que a gente tem da literatura, das técnicas que foram utilizadas até o momento, pensando na evidência sobre o efeito dessa abordagem multimodal, que combine a terapia manual, os exercícios específicos cervicais e a educação terapêutica em neurociência da dor, levando em consideração também a prática clínica dos fisioterapeutas para o tratamento desses pacientes e a incapacidade como um desfecho principal, principalmente sendo um estudo não farmacológico, o objetivo primário do nosso trabalho foi determinar se essa estratégia multimodal, incluindo a terapia manual, os exercícios e a educação terapêutica em neurociência da dor, ela melhora o impacto da cefaleia comparado à terapia manual e à educação terapêutica isolada. Como objetivos secundários, nós tivemos determinar a eficácia dessa intervenção nas características da cefaleia e da dor cervical, nos desfechos físicos da coluna cervical e nos questionários de incapacidade, qualidade de vida, alodínia cutânea, crenças mal adaptativas, catastrofização e autopercepção global de mudança. Então, para isso, a metodologia que nós utilizamos foi de um ensaio clínico randomizado por 3 braços, ele foi paralelo e simples cego. Os pacientes passaram por 12 semanas de tratamento e os acompanhamentos foram feitos após o tratamento 1, 2 e 4 meses. Além disso, nós seguimos todos
todas as diretrizes do consórcio para tratamentos não farmacológicos, e os pacientes incluídos, eles foram de ambos os sexos, com idade entre 18 e 55 anos, diagnosticados com migrânia, de acordo com a classificação internacional de cefaleias, e pelo menos 3 dias de dor por mês. Para o cálculo da amostra, nós consideramos uma redução maior ou igual a 6 pontos do impacto relacionado à cefaleia, avaliado pelo Headache Impact Test. Nós utilizamos o desvio padrão de um estudo piloto, com um alfa de 0,05 e um beta de 90%, e considerando uma perda amostral de 15%. Para isso, nós precisaríamos de 25 indivíduos para cada grupo. Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa Local, e além disso nós publicamos no registro, nós enviamos esse trabalho no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Então, de forma geral, os pacientes eles chegavam para a triagem inicial. Nessa triagem era feito o diagnóstico da migrânia com o neurologista do nosso grupo. Depois de 30 dias dessa triagem, eles passavam pela avaliação inicial, em que era feita toda a avaliação física e os questionários. Depois da avaliação inicial, logo em seguida, eles eram randomizados e iniciavam o tratamento. Durante o tratamento, os pacientes eles foram reavaliados na 4ª, 8ª e 12ª semanas. Também foi feita aqui a avaliação física e os questionários. E nos acompanhamentos, foram feitos somente os questionários 1, 2 e 4 meses após o tratamento. Aqui, apresentando para vocês o diário de dor. Logo na triagem, os pacientes eles recebiam esse diário de dor e eles preenchiam mensalmente durante todo o período do estudo, onde era abordada tanto as características da cefaleia quanto as características da dor cervical. Como desfecho primário, nós tivemos o impacto relacionado à cefaleia avaliado pelo Headache Impact Test. Esse é um questionário com uma pontuação de 36 a 78 pontos e os indivíduos podem ser classificados como pouco ou nenhum impacto até um impacto severo. E a mínima mudança clinicamente importante desse questionário é maior ou igual a 6 pontos. Além disso, como desfechos secundários, nós tivemos a incapacidade relacionada à cervical, avaliada pelo NDI, pelo Neck Disability Index. Nós tivemos o impacto da tontura, avaliado pelo Dizziness Handicap Inventory. Nós tivemos a alodínia cutânea, a presença e a severidade da alodínia cutânea, avaliada pelo ESC-12. Nós ainda avaliamos as crenças mal adaptativas de medo e movimento, avaliadas pelo TSK. Os pacientes ainda foram avaliados com relação à catastrofização da dor, através do PCS, e a qualidade de vida foi avaliada pelo EQ5D5L, tanto a ferramenta EQ5D5L, quanto a escala visual analógica, o EQ-VAS, de 0 a 100. Ainda os pacientes responderam, a partir da avaliação 2, eles responderam à impressão geral de mudança através do PGIC. Para a avaliação física, nós fizemos a avaliação, então, durante o tratamento, né, na 4ª, 8ª e 12ª semana de tratamento, nós fizemos os testes físicos. Dentre eles, nós avaliamos o limiar de dor por pressão, utilizando um dinamômetro digital com uma pressão constante, e a pressão aplicada foi de 1 Hz, e os pacientes foram posicionados sentados e eles recebiam esse pequeno equipamento aqui para sinalizar quando a pressão se tornava um estímulo doloroso. Os músculos foram avaliados com 3 repetições em cada músculo, e os músculos foram trapézio superior, o temporal anterior, o esternocleidomastoideo, os suboccipitais, o escaleno anterior e o elevador da escápula. Para avaliação da amplitude de movimento e a força muscular cervical, nós utilizamos o Multi-Cervical Unit, que é o MCU. Ele tem uma confiabilidade excelente, tanto para DM quanto para força, e foram realizadas 3 repetições de cada movimento, para flexão, para extensão, para inclinação e para rotação cervical. Isso na amplitude de movimento, enquanto que para força muscular cervical nós avaliamos a flexão, a extensão e a inclinação.
Durante a avaliação da força muscular cervical, nós ainda colocamos uma célula de carga para avaliação da força no mesmo equipamento. O Flexion Rotation Test ele foi utilizado para avaliar a mobilidade da coluna cervical alta, utilizando esse equipamento, o Cervical Range of Motion. Os pacientes foram posicionados em decúbito dorsal e o avaliador realizava o movimento passivo de flexão da coluna cervical com rotação. O teste era interrompido quando o paciente relatava algum tipo de desconforto na coluna cervical alta ou o avaliador percebesse a resistência ao movimento. Além disso, nós fizemos o crânio cervical flexion test, que é um teste de controle neuromuscular de baixa carga, utilizando o biofeedback de pressão, o stabilizer. Para iniciar o teste, esse biofeedback ele é inflado até 20 milímetros de mercúrio, e os pacientes, o trabalho dos pacientes é realizar uma flexão leve da cabeça, que é uma flexão das articulações atlanto-occipitais, é um movimento como se fosse de retração da cabeça, e são 5 estágios. Em cada estágio, o paciente precisa manter ali por 10 segundos com esse movimento de retração cervical da cabeça. O teste é interrompido e é considerado o último estágio válido, aquele em que o paciente realiza sem nenhum tipo de compensação. Além disso, nós fizemos o teste de palpação da coluna cervical alta. Os pacientes foram posicionados em decúbito ventral e o avaliador realizava uma palpação com até 5 movimentos oscilantes, seguido por uma pressão sustentada por até 5 segundos. Os pacientes relatavam a intensidade da cefaleia de 0 a 10 e eles relatavam se havia alguma resposta sintomática, se eles tinham dor ou não, se a dor era local ou não, ou se era irradiada ou não. Os pontos avaliados foram a linha média de C1, os processos espinhosos de C2 e C3 e as articulações bilaterais de C0, C1 e C1 e C2. Então, agora falando um pouquinho dos grupos de tratamento, como que os pacientes foram tratados. O primeiro grupo é o grupo que eu vou falar aqui, é o grupo Educação Terapêutica e Neurociência da Dor. Os pacientes eles compareciam para uma sessão única de 1 hora. Nessa sessão foi abordada todos os aspectos da fisiopatologia da migrânia e toda a questão que envolve a migrânia com relação a estilo de vida, todas as questões mesmo envolvidas, o que são gatilhos ou não da dor, etc. Além disso, nessa cartilha, esse manual de orientações ao paciente, era o mesmo que a gente abordava essas questões, mas também era o que o paciente levava para casa para que ele fizesse a domicílio alguns alongamentos e exercícios propostos diariamente. Então, essa cartilha de orientações domiciliares. Além disso, durante essa sessão única, nós também abordávamos toda a questão da neurociência da dor crônica. Então, quais eram os sinais de alarme da dor, o que fazer para melhorar, o que eles percebiam que era relacionado à dor. O segundo grupo foi o grupo terapia manual. Esse grupo comparecia para um atendimento semanal durante as 12 semanas, e essa sessão tinha em torno de 45 minutos, onde eram feitos o treino respiratório diafragmático, a tração da coluna cervical, a massagem profunda e a liberação miofascial, a compressão de pontos gatilhos e o alongamento passivo. Esse grupo não recebia nenhum tipo de orientação, nem durante a sessão e nem para realizar em casa, era só atendimento presencial. E o último grupo foi o grupo multimodal, que nós fizemos a combinação tanto do grupo terapia manual com o grupo educação terapêutica e neurociência da dor. Então, no primeiro dia de tratamento, era feito exatamente a mesma coisa que o grupo educação terapêutica e neurociência da dor. E nas semanas seguintes, nós fazíamos o protocolo da terapia manual associado aos exercícios específicos cervicais. Então, os pacientes realizavam os exercícios de baixa carga nas primeiras 8 semanas, fazendo uma retração cervical em decúbito dorsal, assim como na posição da esfinge. E eles evoluíam após as 8 semanas para os exercícios de retração cervical com flexão da coluna em decúbito dorsal, assim como em 4 apoios.
Então, a análise estatística do nosso trabalho. Nós fizemos a análise descritiva, utilizando média, desvio padrão, intervalos de confiança. Além disso, nós utilizamos a análise por intenção de tratar para manter a randomização utilizada e todos os aspectos da intenção de tratar. Nós fizemos a imputação múltipla de todos os dados que foram perdidos ao longo do tempo, e para avaliar o efeito grupo, tempo e grupo por tempo, nós utilizamos o modelo de efeitos mistos. Para a relevância clínica, nós consideramos uma diferença média maior que a mínima diferença importante e o tamanho de efeito maior que 0,4. Então, vamos entrar um pouquinho nos nossos resultados. Preencheram o questionário inicial 526 indivíduos. Desses 526, 354 foram potencialmente elegíveis e 115 passaram pela triagem médica. Desses 115, 75 foram elegíveis e eles foram divididos entre os grupos. A partir do momento que começou o tratamento de cada grupo, após o tratamento, nós tivemos uma perda de 3 voluntários no final ali do tratamento, e no acompanhamento 3, no acompanhamento 2, perdão, nós tivemos a perda de 8 voluntários no grupo educação. No grupo terapia manual, nós tivemos, após o tratamento, a perda de 2 voluntários, e ao final do estudo, nós tivemos a perda de 11 voluntários. No grupo multimodal, nós tivemos a perda de 3 voluntários após o tratamento e de 13 voluntários ao final do estudo no acompanhamento 3. Quando a gente olha para os dados da avaliação inicial, então aqui nós temos os dados do grupo educação, aqui nós temos do grupo terapia manual e aqui do grupo multimodal. Na comparação deles, na avaliação inicial, nós não encontramos nenhuma diferença entre os grupos, nem para as características, para os dados demográficos, nem para as características da cefaleia ou da dor cervical, assim como não tiveram diferenças para o desfecho primário, para o HIT6, para os questionários e para a avaliação física. Então, aqui a gente pode ver toda esses resultados que não mostraram diferença entre os grupos. Para a força isométrica também não, para o limiar de dor por pressão também não, e para a palpação articular também não. Agora, apresentando um pouquinho para vocês os dados do nosso desfecho primário, que foi o impacto relacionado à cefaleia, através do HIT6. Aqui no eixo X do gráfico nós temos os dados do HIT6, a média, né, da pontuação. Aqui nós temos as avaliações que foram utilizadas, cada momento de avaliação, e se a gente vê aqui, a cor verde é o grupo multimodal, a cor azul é o grupo educação terapêutica e o grupo laranja é o grupo terapia manual. E aqui no gráfico, na comparação dentro dos grupos, nós podemos ver, em cada coluna, nós temos a comparação entre a avaliação inicial e a avaliação específica. Então, aqui nessa primeira coluna, a avaliação inicial e a avaliação 2, assim como na avaliação 3, 4, então sempre comparando com o baseline. Vou mostrar várias tabelas assim para vocês, então estou descrevendo a tabela aqui para que vocês tenham uma noção dos resultados também. Aqui nós temos todos os grupos, então o grupo educação, o grupo terapia manual e o grupo multimodal, e aqui na última linha eu vou apresentar para vocês a interação grupo por tempo de cada de cada comparação com o baseline, tá? Então, se a gente olha nesses dados, primeiro, vocês podem ver aqui que houve sim uma queda no impacto da cefaleia, relacionada à cefaleia, ao longo do tempo, em todos os grupos. Então, tanto na avaliação 4 ali, depois do tratamento, quanto no acompanhamento 3, nós tivemos os resultados significativos e clinicamente relevantes para a diminuição do impacto da cefaleia em todos os grupos. Agora, quando a gente olha a comparação entre os grupos, grupo por tempo, né, sempre comparando com o baseline, nós tivemos o grupo terapia manual apresentando uma superioridade ao grupo multimodal logo no primeiro mês de tratamento. Então, ele apresentou essa melhora mais rápida do que o grupo multimodal. Só que ao final do tratamento, nós tivemos o grupo educação superior ao grupo terapia manual, mostrando aí essa superioridade do grupo educação.
Mas nos acompanhamentos, a superioridade foi do grupo multimodal comparado à terapia manual. Então, o grupo multimodal, ele apresentou menor impacto da cefaleia do que o grupo terapia manual. Isso mostra pra gente que a hipótese de que a terapia multimodal proporcionaria uma melhora, ela foi parcialmente comprovada, diferente das outras modalidades, né? Nossa hipótese inicial seria de que o grupo multimodal apresentaria uma melhora superior, e isso foi parcialmente comprovado. Esses resultados, eles confirmam as hipóteses prévias de que há sim uma superioridade na combinação de técnicas no tratamento de indivíduos com migrânia. Entretanto, todos os grupos apresentaram a melhora no impacto da cefaleia ao longo do tempo. Primeiro, nós tivemos o grupo terapia manual demonstrando uma rapidez maior na melhora com relação ao impacto ali no primeiro mês de tratamento. Isso já havia sido demonstrado no nosso grupo, num ensaio clínico em 2016, que mostrou que a terapia manual ela foi capaz de apresentar a melhora mais rápida do que o tratamento medicamentoso, mas ao longo do estudo nós vimos que o grupo educação e o grupo multimodal, eles demonstraram mudanças significativas após o tratamento e nos acompanhamentos 1 e 2. Isso sugere a nós a eficácia superior da educação que foi realizada nesses dois grupos a curto e médio prazo. No início do tratamento, todos os grupos apresentavam scores severos elevados, né? No HIT6, indicando um impacto severo. Se a gente lembra da pontuação do questionário, eles estavam ali com mais de 60 pontos. Só que após o tratamento, o grupo multimodal e o grupo educação, eles mostraram as pontuações variando ali de 53 e 55 pontos, que significa algum impacto, enquanto o grupo terapia manual ainda apresentava um impacto considerável. Entretanto, todos os pacientes demonstraram uma melhora clinicamente relevante durante o tratamento. E essa melhora de todos os grupos foi superior à mudança mínima detectável de 6 pontos no HIT6. Então, nós já sabíamos, Luedick e colaboradores em 2020 já haviam demonstrado que o impacto e a incapacidade relacionada à cefaleia, eles devem sim ser considerados como desfecho principal no tratamento farmacológico da migrânia, e Mes e colaboradores em 2023 haviam mostrado que a fisioterapia, ela é eficaz na melhora da incapacidade associada à cefaleia, mas ainda não havia sido demonstrada a diferença entre a fisioterapia associada ou não com a educação. O que os nossos dados demonstraram foi que houve uma maior efetividade da terapia multimodal a médio prazo para a incapacidade. Agora, quando a gente olha especificamente para as características da cefaleia, o que nós vemos com relação à frequência da cefaleia foi, ao final do tratamento, na interação grupo por tempo, nós tivemos uma superioridade do grupo multimodal e do grupo educação comparado ao grupo terapia manual. E isso se manteve, essa superioridade do grupo educação se manteve comparado ao grupo terapia manual. Entretanto, se a gente olha ao longo do tempo, né, intragrupos, nós vemos que todos os grupos apresentaram resultados significativos e clinicamente relevantes para a redução da cefaleia, da frequência da cefaleia. Então, se a gente olha, eu coloquei até as porcentagens de quanto seria essa diminuição da frequência de cefaleia. Se a gente olha para a avaliação 4, no grupo educação, eles reduziram uma média de 7 dias de cefaleia, o que significa uma média de 50% de redução da frequência da cefaleia, e isso se manteve em 45% de redução até o acompanhamento 3. No grupo terapia manual, nós tivemos a redução de 3 dias de dor por mês, que gira em torno de 98%, de 28%, perdão, e isso se manteve até o acompanhamento 3, ali com média de 4 dias de diminuição da frequência das cefaleias. O grupo multimodal, ele teve uma redução média de 6 dias na frequência da cefaleia, e isso gira em torno de 45% de diminuição da frequência das cefaleias, e ao final do estudo, foram 5 dias de diminuição da frequência da cefaleia, em torno de 36%. Agora, quando a gente olha para a intensidade da cefaleia, nós tivemos, a partir do segundo mês do tratamento,
o grupo multimodal e o grupo educação apresentando resultados superiores ao grupo terapia manual, e isso se manteve até o acompanhamento 1, quando houve uma mudança aí no acompanhamento 2, nós tivemos só o grupo educação superior ao grupo terapia manual. Entretanto, se a gente olha para os resultados também intragrupo, nós tivemos todos os grupos apresentando uma melhora da intensidade ao longo do tempo. Com relação à duração da cefaleia, agora, o grupo terapia manual e o grupo educação apresentaram resultados superiores ao grupo multimodal, então a duração da cefaleia ela foi menor nesses grupos comparado ao grupo multimodal. E ao final do acompanhamento 3, o grupo terapia manual ainda permaneceu superior ao grupo multimodal. Então a gente tem essa queda aí da intensidade, da duração da cefaleia. O que é interessante aqui é que a gente vê a redução da duração da média da cefaleia ao longo do tempo. O grupo multimodal teve uma redução média aí de 8 horas na duração das cefaleias, enquanto os grupos terapia manual e educação tiveram uma redução média de 13 horas da cefaleia ao longo do estudo. O que nós já sabemos pela literatura é que a frequência das cefaleias ela é um desfecho primário importante nos estudos da migrânia, principalmente considerando os estudos farmacológicos. Os nossos dados mostraram que na avaliação inicial nós tínhamos ali uma média de 15 dias de dor por mês no grupo educação, o que pode, segundo a classificação internacional de cefaleia, ser classificado como uma migrânia crônica. Ao longo do estudo, os nossos dados demonstraram uma redução da frequência das cefaleias, em média de 6 dias de dor por mês, o que significa mais de 36% da frequência, de redução da frequência da cefaleia nos grupos multimodal e educação. Isso sugere também a nós a eficácia da educação para a manutenção da melhora da frequência ao longo do tempo, que foi a abordagem utilizada por esses dois grupos. A diferença média na intensidade da cefaleia, ela foi inferior a 2 pontos, a gente não considera nenhuma diferença de 2 pontos na intensidade da cefaleia, mas quando a gente olha para a duração da cefaleia, nós tivemos, tanto no grupo educação quanto no grupo terapia manual, uma redução de até 13 horas na duração dessas cefaleias. Isso sugere uma melhora substancial no tempo de sofrimento desses pacientes. Nós esperávamos que a diminuição da duração ela impactasse diretamente na qualidade de vida desses pacientes. Mas a gente vai ver nos resultados da qualidade de vida mais para frente que somente o grupo multimodal demonstrou superioridade na qualidade de vida. Então, se a gente considera o grupo educação e o grupo terapia manual, eles foram os únicos grupos que realizaram essas técnicas isoladas. Então, se a gente para pensar nesses resultados apresentados, nós vemos que as técnicas adicionais realizadas pelo grupo multimodal, elas podem oferecer benefícios adicionais que vão além só da diminuição do tempo da dor. Agora, olhando um pouquinho para as características da dor cervical desses pacientes. O que nós tivemos, considerando a frequência da dor cervical desses pacientes, ao final do tratamento e na avaliação 4 e ao final do estudo, no acompanhamento 3, nós tivemos tanto o grupo multimodal quanto o grupo terapia manual apresentando resultados superiores ao grupo educação. Então, a frequência de dias de dor cervical foi menor nesses grupos do que no grupo educação. Ao longo do estudo, ao longo do tempo, né, intragrupo, o que nós vemos foi uma redução média de dias de dor cervical significativa e clinicamente relevante para os grupos terapia manual, com uma redução aí em média de 4 dias de dor ao final do tratamento, mais de 6 dias de dor ao final do acompanhamento. E no grupo multimodal, essa diferença aí na frequência da dor cervical de 4 dias de dor cervical. Então, a gente vê essa redução exatamente no gráfico da diminuição de dias de dor cervical. Agora, olhando para a intensidade da dor cervical, nós não tivemos nenhuma interação significativa entre grupo e tempo, mas os nossos dados demonstraram que intragrupo nós tivemos todos os grupos, aqui na avaliação 4, né, depois do tratamento, nós tivemos uma melhora significativa e clinicamente relevante para o grupo terapia manual e grupo
para o grupo multimodal. O grupo educação foi significativo, mas não foi clinicamente relevante, enquanto lá no acompanhamento 3, todos os grupos apresentaram a melhora significativa e clinicamente relevante, de novo, sem uma diferença entre os grupos. Ainda nas características da dor cervical, mas agora olhando para a incapacidade relacionada ao pescoço, através do NDI, o que os nossos dados mostraram foi que, tanto após o tratamento, quanto no acompanhamento 3, nós tivemos o grupo multimodal e o grupo terapia manual. Nós tivemos o grupo multimodal superior ao grupo terapia manual, tanto na avaliação 4 quanto no acompanhamento. E o que nós vemos aqui é que todos os grupos mostraram uma melhora significativa e clinicamente relevante ao longo do tempo, com uma redução média da pontuação do NDI superior aí a 5 pontos, tanto na avaliação 4 e superior a 4 no acompanhamento 3. Então, quando a gente pensa nas características da dor cervical, nós temos que a dor cervical ela é comum entre indivíduos com migrânia e ela é frequentemente associada à migrânia. Isso já é bem estabelecido na literatura. O que os nossos dados mostraram foi uma redução média de 4 a 6 dias de dor cervical por mês, que foi observada nos grupos que receberam as terapias passivas, que foram o grupo terapia manual e o grupo multimodal. Mas, além disso, o grupo multimodal ele teve uma maior redução na incapacidade cervical. Então, quando a gente para pensar que o grupo multimodal ele fez a combinação da terapia manual, dos exercícios e da educação, isso sugere a nós que ela é essencial realmente para tratar todos os fatores da migrânia, incluindo a autoprevalência de incapacidade cervical, que é bem estabelecida na literatura, assim como a baixa qualidade de vida, que também é estabelecida na literatura. Agora, olhando ainda para as características do pescoço, mas agora para a avaliação física que foi realizada, o que nós tivemos aqui foi o Flexion Rotation Test, nós utilizamos a soma dos dois lados, direito e esquerdo. Os nossos dados demonstraram que, após o tratamento, o grupo multimodal e o grupo terapia manual apresentaram uma superioridade nos resultados comparado ao grupo educação, com uma média maior de 6 graus de melhora nesse teste, uma melhora de 6 graus nesse teste. Além disso, o grupo multimodal e o grupo terapia manual foram os únicos que apresentaram uma melhora intragrupo significativa e clinicamente relevante. Quando a gente olha para o crânio cervical flexion test, o que nós vemos foi a única interação que foi demonstrada foi ao começo do tratamento, ali na avaliação 2, né, no primeiro mês de tratamento, que o grupo terapia manual e o grupo educação apresentaram uma superioridade com relação ao grupo multimodal, mas ela não foi mantida ao longo do tratamento. O que nós vemos ao final do tratamento na avaliação 4 foi uma melhora significativa e clinicamente relevante, mas se a gente pensar na escala por si só, os grupos não conseguiram progredir, em média, nenhum estágio do teste. Agora, quando a gente olha para os desfechos de amplitude de movimento cervical, para a flexão cervical, o que nós tivemos foi o grupo educação demonstrando uma superioridade ao grupo multimodal e ao grupo terapia manual, e a gente tem na flexão lateral, o grupo educação apresentando uma superioridade ao grupo terapia manual. Agora, se a gente vê, eu vou voltar aqui um pouquinho. Se a gente olha na flexão cervical ainda, o único grupo que apresentou resultados significativos e clinicamente relevantes intragrupo foi o grupo educação. E a mesma coisa aconteceu aqui na flexão lateral. Nós tivemos resultados significativos, só não foi clinicamente relevante para a flexão lateral. Agora, se a gente olha para a rotação cervical, nós não tivemos uma interação entre os grupos, mas todos os grupos melhoraram ao longo do tempo significativamente e clinicamente relevante. Agora, os dados de força cervical, o que os nossos dados demonstraram foi, para a flexão, o que nós tivemos na avaliação 4 foram todos os grupos demonstrando uma significância e
os dados foram clinicamente relevantes, mas intragrupo nós não tivemos uma interação grupo por tempo. O mesmo aconteceu na extensão, não tivemos uma interação grupo por tempo, mas o único grupo que apresentou resultados significativos e clinicamente relevantes foi o grupo educação. Agora, quando a gente olha para a flexão cervical, ao longo do tempo também, a mesma coisa que na extensão, nós tivemos os resultados do grupo educação apresentando resultados significativos e clinicamente relevantes. Mas no grupo, na flexão lateral, nós tivemos o grupo educação apresentando essa superioridade comparado ao grupo multimodal. Então, nós já sabemos que a redução da mobilidade cervical ela é bem estabelecida em indivíduos com migrânia, e o nosso ensaio clínico randomizado de 2022 já havia demonstrado que os exercícios específicos cervicais, eles mostraram essa relevância na ADM de extensão cervical. O que os nossos dados especificamente mostraram foi que o grupo educação, ele teve uma melhora mais significativa na flexão e na flexão lateral do que os outros dois grupos. Então, se a gente para pensar no que nós temos na literatura, nós já sabemos que 96% dos indivíduos com migrânia, eles evitam movimentos durante uma crise. Isso traz a nós uma reflexão sobre o quanto o grupo educação, que também mostrou a melhora na escala de crença sobre dor e movimento, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, estou antecipando aqui, isso faz com que a gente reflita que o grupo educação, essas mudanças nas crenças, elas podem sim estar associadas à melhora da mobilidade cervical, mesmo sem uma intervenção manual específica. Mas nós temos essa limitação a longo prazo, visto que nós só fizemos a avaliação física ao longo do tratamento. Ainda nos desfechos relacionados à cervical, a palpação cervical, os indivíduos demonstraram uma redução da dor durante a palpação cervical, em todos os grupos, mas nós não tivemos nenhuma interação significativa entre os grupos por tempo. E o limiar de dor por pressão não apresentou nenhum resultado significativo, tanto intragrupo quanto na interação grupo por tempo. Agora, olhando para a alodínia, para as questões de sensibilização envolvidas na alodínia cutânea, o que os nossos dados demonstraram foi que o grupo multimodal, ele apresentou uma superioridade comparado ao grupo educação, e o grupo, aqui na avaliação 4, perdão, e ao final do estudo, no acompanhamento 3, o grupo terapia manual, ele foi superior ao grupo educação. Ao longo do tempo, em cada grupo, o que nós tivemos foi uma redução significativa e clinicamente relevante intragrupo para o grupo terapia manual e para o grupo multimodal. Então, foram os grupos que receberam as terapias passivas. E isso faz com que a gente veja que os tratamentos passivos, eles foram capazes de reduzir a alodínia de um nível moderado, que pela escala de 6 a 8 pontos, para um nível leve de 3 a 5 pontos. Com relação à qualidade de vida, o que nós vimos foi, aqui na avaliação 4, o grupo multimodal, ele apresentou uma superioridade aos outros dois grupos, e isso se mantém, quando a gente olha para o acompanhamento 3, o grupo multimodal ainda foi superior ao grupo terapia manual, mas nesse momento, o grupo educação também foi superior ao grupo terapia manual. Todos os grupos apresentaram aí uma melhora ao longo do tempo na escala EQ5D. Agora, quando a gente olha para a escala visual analógica de 0 a 100 dessa ferramenta, nós vemos que o grupo multimodal, ele foi superior ao grupo terapia manual, tanto na avaliação 4, quanto no acompanhamento 3, e no acompanhamento 3 também nós tivemos o grupo educação superior ao grupo terapia manual. O que basicamente aconteceu foi, ao final do tratamento, todos os grupos eles tiveram uma melhora, mas ao final do acompanhamento 3, o grupo terapia manual, ele teve essa redução da qualidade de vida, enquanto os outros dois grupos eles se mantiveram ao longo do tempo. Além disso, quando a gente olha para os desfechos psicossociais que foram avaliados pelo TSK e pelo PCS, o que nós tivemos aqui foi uma interação grupo por tempo na avaliação 4 do grupo educação superior ao grupo multimodal, tanto na avaliação 4 quanto no acompanhamento 3, e
o que nós vemos foi que o grupo educação foi o único que apresentou uma relevância clínica ao longo do tempo, embora os outros dois tenham mostrado também uma significância nos resultados. Já para o PCS, o que nós tivemos foi o grupo multimodal e o grupo educação superiores ao grupo terapia manual, na avaliação 4, e no acompanhamento 3, o grupo educação, ele apresentou a sua superioridade com relação aos outros dois grupos. Mas aqui no PCS, interessantemente, nós tivemos resultados significativos e clinicamente relevantes para todos os grupos. Então, se a gente para pensar na educação do paciente, o aprendizado ele foi eficaz sobre a neurofisiologia da dor, que a gente pôde avaliar isso pelo TSK e pelo PCS. Então, nós vemos que o grupo educação, ele apresentou uma relevância clínica para a redução das crenças mal adaptativas, avaliadas pelo TSK, e a educação, ela pode sim ser uma ferramenta valiosa para abordar esses aspectos psicossociais da dor, mas ela pode não ser a melhor evidência para tratar de forma abrangente todos os aspectos clínicos da migrânia. Então, há sim uma necessidade de uma abordagem multimodal que inclua tanto as intervenções educacionais quanto as terapias físicas para obter resultados mais completos e eficazes no tratamento da migrânia. Você tem 4 minutos, Gabi. Perfeito. Agora, o PGIC, que foi os desfechos de percepção de mudança dos pacientes. Esse gráfico, essa tabela é um pouquinho diferente, que a gente está comparando os grupos aqui, o grupo terapia manual e o grupo educação, ao longo do tempo, então a gente não está mais comparando com o baseline. Quando a gente olha para esses resultados, nós vemos que o grupo educação, ele foi superior ao grupo terapia manual nos acompanhamentos, e o mesmo aconteceu com o grupo multimodal sendo superior ao terapia manual ao longo dos acompanhamentos. Então, aqui a gente vê realmente o grupo terapia manual aqui no meio, aumentando a percepção de mudança, mas reduzindo nos acompanhamentos, enquanto que o grupo educação e o grupo multimodal, aqui em verde, eles aumentando ao longo do tempo e se mantendo com essa percepção de mudança ao longo do tempo dos acompanhamentos. Então, aqui a gente sabe que a educação aplicada nos grupos multimodal e educação, ela demonstra uma eficácia na percepção de melhora clínica. No início do tratamento, todos os grupos relatavam alguma melhora, mas sem uma mudança real, e após o tratamento, a maioria dos participantes notou a melhora moderada com uma mudança leve mais perceptível. No acompanhamento, o grupo multimodal e a educação continuaram a mostrar essa melhora, enquanto o terapia manual não teve essa percepção. Então, a terapia manual isolada ela não é suficiente para garantir essas percepções de mudança ao longo do tempo, e é necessária a inclusão da educação para impactar positivamente nessa percepção. Entretanto, nós ainda precisamos de estudos qualitativos para entender qual que é o papel dessa educação para contribuir para essas mudanças. Com relação aos sintomas vestibulares, nós sabemos que eles são prevalentes nos indivíduos com migrânia. Entretanto, as intervenções utilizadas nesse protocolo, focadas em aspectos físicos e psicossociais, elas podem não ser suficientes para tratar de forma eficaz esses pacientes com sintomas vestibulares. Então, são vários desfechos. Como é que a gente conclui tudo isso que a gente encontrou? O tratamento multimodal, ele foi sim superior à terapia manual na redução do impacto das cefaleias a curto e médio prazo. Além disso, esse tratamento ele foi eficaz para a redução da frequência e da intensidade das cefaleias e na melhora de sintomas associados como alodínia, incapacidade cervical, catastrofização, qualidade de vida e mobilidade cervical. Mas nós não podemos deixar de concluir aqui a evidência positiva da educação também como estratégia complementar ou isolada para os desfechos de impacto da cefaleia, frequência, intensidade e duração da cefaleia, os desfechos psicossociais e os desfechos físicos também, além da qualidade de vida, para tratar esses pacientes com migrânia. E é isso. Muito obrigada. Aqui é a nossa gloriosa FMRP, e aqui eu queria apresentar para vocês a minha vista de atualmente. Muito obrigada.